Eu dou-vos 7 exemplos para mostrar as diferenças. E eu creio que eles são suficientes para que os cidadãos possam meditar. Primeiro, a avaliação da Sra. Ministra é muito complicada. Implica, em condições normais, 23 critérios, bastante repetitivos, e alguns deles muito subjetivos. A avaliação que está em vigor no ensino privado e cooperativo é muito mais simples. Resume-se a 11 critérios, e eu diria que são os essenciais. Segundo, a avaliação da Sra. Ministra é típica de um certo socialismo basista. Todos ao molho a avaliar e fé no Ministério. No Estado, há 5 agentes da avaliação. No privado, apenas 3. No Estado, o avaliado, o coordenador, o titular, o executivo, a comissão de avaliação. No ensino não estatal, o processo é mais simples. Apenas o avaliado, o diretor pedagógico e, se necessário, o diretor do estabelecimento. Terceiro, na avaliação da Sra. Ministra, sucedem-se os documentos e as reuniões numa peregrinação burocrática impensável. O portfólio do professor, a definição dos objetivos, a ficha de autoavaliação, a ficha do Conselho Executivo, a conferência de validação, a reunião de avaliadores e por aí fora. No regime em vigor, no ensino não estatal, existem apenas 2 momentos importantes. O relatório de autoavaliação do professor, construído ao longo do ano, e a respectiva avaliação pelo diretor pedagógico. Vejam a diferença em termos de simplicidade e objetividade. Quarto, na avaliação da Sra. Ministra, a assistência às aulas do avaliado é obrigatória. No outro modelo, é facultativo. Quinto, na avaliação da Sra. Ministra, a classificação dos alunos é colocada sob pressão. O professor terá uma boa classificação se, entre aspas, promover a boa classificação do aluno, numa técnica nada recomendada de institucionalizar o facilitismo. O professor terá má classificação se for exigente, ou se, por exemplo, for professor de uma turma mais complicada, onde há alunos que deixam a escola por razões que são totalmente alheias ao professor. Impensável, diria eu. No modelo alternativo, o seguimento da avaliação dos alunos é muito mais inteligente. Uma coisa é saber se o professor ensina bem e se faz tudo o que está ao seu alcance para que os alunos estudem e aprovem. Outra é contaminar as notas dos alunos através de prémios, entre aspas, de carreira do professor. Avaliar o esforço do professor é importante. Confundi-lo com o mérito do aluno é profundamente errado. Sexto, na avaliação da Sra. Ministra, há 5 classificações relevantes. No modelo que tenho estado a citar, há, para o resultado final, apenas 3. Insuficiente, suficiente e bom. Creio que é que chega isso. Na avaliação, sétimo, na avaliação da Sra. Ministra, há boa maneira de quem pretende centralizar as coisas, em caso de discórdia entre o avaliado e o avaliador final. A instância de recurso é uma instância que depende da Sra. Ministra, a Direção Regional de Educação. Curiosamente, no modelo não estatal, no modelo lançado pela sociedade civil, o que existe é um sistema de arbitragem para se chegar a um resultado aceito pelas partes. Já agora, um derradeiro ponto. Na avaliação promovida pelo Ministério da Educação, os calendários sobrepõem-se às provas dos alunos e aos concursos dos professores. No caso do modelo não estatal, é diferente. A avaliação faz ao longo do ano, porque o professor é que constitui o seu relatório. O seu primeiro momento determinante só começa depois de terminar o ano escolar
E o seu último momento determinante acontece quando ainda não começou o novo ano escolar. E, portanto, este modelo de avaliação tem o cuidado de não perturbar o essencial da vida da escola. Dito isto, são mais fáceis de observar e compreender os princípios de um sistema de avaliação de professores alternativo, diferente e melhor. Princípios em que o CDS está a trabalhar, que constarão de projeto legislativo que entregaremos ainda este ano e que serão desenvolvidos com toda a transparência, como este debate merece, no nosso programa eleitoral para 2020. Se há matéria que me parece resultar daquilo que todo o país tem visto, é que os partidos políticos devem ser absolutamente claros sobre o que pensam em matéria de avaliação de alunos, avaliação de professores, avaliação de escolas, avaliação de manuais, avaliação de currículos e de programas nos próximos programas eleitorais. Para que as pessoas possam escolher. Diria eu, portanto, quais são esses princípios que quero aqui sublinhar. Primeiro, a exigência não pode refletir-se apenas na avaliação dos professores. A exigência é um valor essencial da escola e tem de presidir à avaliação do aluno, onde o governo tem relaxado tudo, à avaliação da escola, pouco discutida, e à avaliação de programas, currículos e manuais, matéria, curiosamente, a senhora Ministra nunca refere. Segundo, uma boa avaliação de professores só é possível com a estabilização de um regime de autonomia e de descentralização das escolas. Se não for assim, está-se a comparar factos incomparáveis, por razões geográficas, por razões económicas, por razões culturais, por razões sociais. Terceiro, a avaliação dos professores deve basear-se no princípio da confiança e, portanto, deve ser o professor, ao longo do ano, com calma, com objetivos claros, a construir o seu dossiê de avaliação. Quarto, a avaliação dos professores deve ter uma hierarquia simples. Quem avalia não é o colega, quem avalia é o diretor pedagógico da escola. Quinto, a avaliação dos professores não pode ser influenciada, nem influenciar as classificações dos alunos. A não ser em casos muito concretos de disparidades significativas, o professor tem de estar inteiramente livre para dar aos alunos as notas que entende que os alunos merecem. Sexto, o número de relatórios a preencher pelos professores deve ser reduzido ao essencial, mesmo reconhecendo as diferenças entre setor do Estado e setor particular e cooperativo. E os critérios têm que ser objetivos e objetiváveis. Sétimo, a avaliação dos professores deve ser espaçada no tempo. Deve começar por um período experimental para verificar o que corre bem, o que corre menos bem, poder verificar. Foi assim que se fez no ensino particular e cooperativo. O primeiro ano foi no essencial experimental. Não deve coincidir no tempo com os concursos de professores. E tem de se seguir a uma formação generalizada dos professores para efeitos de uma avaliação sobre a qual se estabeleçam bases estáveis. Oitavo, a avaliação dos professores deve ter um sistema arbitral próprio. E, em caso de discórdia, não deve ter uma dependência burocrática, administrativa e política. Nono, a avaliação dos professores deve ser essencialmente formativa no sentido de ajudar os professores, efetivamente, a melhorar a forma como se preparam para as aulas, como
preparam as aulas, como dão as aulas, como ajudam os alunos, se relacionam com a comunidade escolar. Devo, aliás, dizer a este tipo, por fim, que no modelo que eu tenho citado, que não é para decalcar, mas que serve de inspiração naquilo que provou ter de bom, o que é avaliar são essencialmente 3 coisas. Competência para lecionar, competência para se relacionar na escola com os pais, com os alunos, com os colegas, e se houver postos de direção, competência de gestão. Não é preciso complicar o que pode ser mais simples. Este modelo é bastante mais contratual, bastante mais simples e, sobretudo, bastante mais consensual. E é neste modelo que nós estamos a trabalhar, que representa, como terão reparado, significativas diferenças com aquele que o Governo tem feito.